Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos estudos Super Enem e FCE. A gente está no módulo 9, que trata de sequências numéricas, progressões aritméticas e progressões geométricas. Nessa segunda aula, nós vamos falar de progressões geométricas, comumente chamado de PG. Eu sou o professor Glauber Dantas Moraes, tá certo? E sou do professor do campus avançado de Jaguaruana. Vamos lá dar sequência. A gente viu na aula anterior sequência numérica, que é relacionar o termo com a posição que ele ocupa, tentar fazer essa relação. E a gente viu um tipo de sequência particular, que é a progressão aritmética, PA. Aí vamos agora falar de progressão geométrica, PG. Vamos lá. Observe a seguinte sequência. Eu tenho primeiro termo 2, segundo termo 6, terceiro termo 18, quarto termo 54. Repare que agora eu não estou somando o número. Esse número está sendo multiplicado. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 3, 54. Então, note que cada termo, a partir do segundo, é o produto do anterior com uma constante, que nesse caso será o número 3. É parecido com PA, só que na PA eu somava, na PG eu vou multiplicar. Aí, qual é a definição de progressão aritmética, de progressão geométrica? Na progressão aritmética, a definição eu usei a subtração, a diferença. Na progressão geométrica, eu usarei o quociente, a divisão. Uma sequência numérica é uma progressão geométrica, PG, quando o quociente a partir do segundo termo, entre qualquer termo e seu termo anterior, é constante. Chamamos essa constante de razão e representamos pela letra Q. Olhe na sequência ali que nós temos. Se eu pegar 54 e dividir por 18, o resultado dá 3. Se eu pegar 18 e dividir por 6, o resultado também dá 3. Se eu pegar 6 e dividir por 2, todos esses resultados sempre dão 3. E para determinar a razão e para diferenciar a razão da PA da razão da PG, na razão da PA a gente chamava de R, na razão da PG nós vamos chamar de Q, de quociente. E com isso, a razão Q de uma PG é obtida através da expressão qualquer termo dividido pelo termo que está antes dele, pelo seu termo anterior. Beleza? Entenderam? Simples. Isso é consequência imediata da definição. A gente definiu, a gente pega a razão através da consequência imediata da definição. Cláudio, quando você falou de progressão aritmética, você falou de média aritmética. Existe média geométrica? Existe. Na média aritmética, eu somo e multiplico por 2. Na média geométrica, eu multiplico e calculo a raiz quadrada. Olha só que chique. Vou pegar o 6. Quem é que está do lado? 2 e 18. 2 vezes 18, 36. Raiz quadrada de 36 dá 6. Da mesma forma que se você pegar o 18, fizer 6 vezes 54, dá 324. Raiz quadrada de 324 dá 18. Então, que interessante. Quer dizer que isso funciona sempre? Sim. Consequência imediata da definição. Motivo do nome. Em toda PG, cada termo intermediário é a média geométrica. Por isso que é chamado de progressão geométrica, porque a gente está trabalhando com médias geométricas, tá certo? Em toda PG, cada termo intermediário é a média geométrica de dois termos equidistantes dele. Em particular, se eu pegar 3 termos em PG, a índice 2 é a índice 1 vezes a índice 3. Repare que aí eu elevei os dois membros ao quadrado, eu uso mais essa segunda fórmula, tá? A índice 2 ao quadrado é igual a índice 1 vezes a índice 3. Isso daí já salvou muito a minha vida, principalmente quando a gente vai trabalhar com questões que envolvem progressão geométrica com outro assunto, com logaritmo. Eu já respondi questão de progressão geométrica com logaritmo, que foi a coisa mais linda do mundo, e só saiu por causa dessa consequência da definição. Tá certo? Exemplo. Determinar x de modo que a sequência x mais 3, x mais 1 e x menos 2
seja nessa ordem uma PG. Primeiro termo, a gente está vendo que é x mais 3. Segundo termo, x mais 1. Terceiro termo, x menos 2. Vou usar a segunda fórmula. A índice 2 ao quadrado é igual a índice 1 vezes a índice 3. Com isso, vamos lá. X mais 1 ao quadrado é igual a x mais 3 vezes x menos 2. Primeiro termo é um quadrado perfeito. Lembra como é que faz? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Segundo termo, usamos a propriedade distributiva. Fazemos x vezes x, x vezes menos 2, 3 vezes x, 3 vezes menos 2. Vamos lá. Fazendo essas continhas aí, nós temos que x ao quadrado mais 2x mais 1, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, é igual a x ao quadrado, x vezes menos 2 dá menos 2x, 3 vezes x dá 3x e 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 2x com mais 3x dá x. Aí repare que aqui eu tenho x ao quadrado neste primeiro termo e x ao quadrado aqui nesse segundo membro. Então eu vou cancelar. Ficamos com 2x mais 1 igual a x menos 6. Letra para um lado, número para o outro. X que está positivo passa para o outro membro da igualdade negativo e 1 que está positivo passa para o outro membro da igualdade negativo. Ficamos com 2x menos x igual a menos 6 com menos 1. 2x menos x dá x. Menos 6 com menos 1, sinais iguais. Soma e conserva o sinal. 6 mais 1, 7. Então aí vai ficar x igual a menos 7. Então, eu acabei de determinar x. Eu costumo sempre dizer o seguinte, olha. Eu sempre vou resolver o que o caba quer. Ele não quer que eu encontre x, enquanto eu valor de x para minha questão acabou. Mas vamos ver esse x menos 7 como é que fica. O meu primeiro termo, que é x mais 3, vai ficar menos 7 com mais 3, menos 4. Meu segundo termo, que é x mais 1, vai ficar menos 7 com mais 1, menos 6. E meu terceiro termo, que é x menos 2, menos 7 com menos 2, dá menos 9. Aí você olharia para mim e suspeitaria, Glauber, isso aí está parecendo uma PA e não uma PG. Eu falei, não é uma PA, é uma PG. Se fosse uma PA, o próximo termo teria que ser menos 8, não menos 9. E se você fizer menos 6 dividido por menos 4, menos com menos dá mais. Aqui eu estou querendo encontrar a razão, tá, pessoal? Só para vocês verem. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 4 não vai dar inteiro. Então a gente vai fazer simplificado. 3 meios. Aí, faça. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. Dividido por 2, menos 9. Olha só que coisa bonitinha. A razão é uma fração 3 meios. Tá certo? Vamos lá. Classificações. Isso é só para desencargo de consciência. Uma PA ela pode ser diferente de uma PG. A PA só tinha 3 classificações. A PG ela tem mais classificações. E algumas características. A PG, quando é que uma PG é crescente? Nós temos 2 casos. O primeiro caso é quando o primeiro termo é positivo e a razão é um número maior do que 1. Exemplo, 4, 12, 36. Note que essa PG aí, ela está crescendo. O primeiro termo é um número positivo e a razão é maior do que 1. O segundo caso é o primeiro termo ser negativo e a razão ser algo entre 0 e 1. Quando é que é alguma coisa entre 0 e 1? Você se lembra? É quando ele é 0, alguma coisa, 0,2, 0,5. Na forma fracionária é quando o numerador é menor do que o denominador. Neste caso aí, por mais que estejamos trabalhando com números negativos, essa PG está crescendo. Tá certo? Menos 1000, menos 100. A PG aí, essa razão dela é 1/10. Beleza? Uma outra classificação que nós temos é a PG decrescente. Novamente, temos 2 casos a considerar. Crescente tem que ser o contrário. Como assim? Se o primeiro termo for positivo, a razão entre 0 e 1, a PG é decrescente. Ó. O primeiro termo aí é 2 e a razão é meio. 2 vezes meio dá 1 meio. Repare que aí, ó, a PG está sempre caindo o valor. 0,5, 0,25, 0,125, ela está sempre caindo o valor. Decrescente. E se a razão for negativa e se o primeiro termo for negativo e a razão for algo maior do que 1, que foi o exemplo lá que a gente viu da consequência da definição, essa PG ela é decrescente. Menos 3, menos 15, menos 75, esses valores estão caindo.
tá certo? Constante, eu tenho dois casos a considerar. Primeiro caso, quando a razão é 1, o primeiro termo é qualquer, e o segundo caso é quando a razão é 0. Quando o primeiro termo é 0, porque qualquer número vezes 0 dá 0. Só que esse caso aqui o pessoal geralmente desconsidera, porque para a gente fazer a definição a gente não pode usar divisão por 0, tá certo? Da mesma forma, a PG é alternada, olha que coisa, o que é algo que alterna? É algo que muda. Nesse caso, a alternância será o sinal. O primeiro é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é negativo, o terceiro é positivo, o quarto é negativo, e assim sucessivamente. Isso ocorre sempre que a razão for um número negativo, tá certo? E a quinta é a estacionária, ela começa e para. Quando o primeiro termo é alguém diferente de 0 e a razão é 0. Da mesma forma, essa PG aqui tem livro que não considera, tem gente que não considera PG, mas eu costumo mostrar sempre todas as opções para os meus queridos alunos e alunas, tá certo? Então, entender as classificações, o que é que você tem que se ligar? Crescente, decrescente, constante, só. E a alternada aqui muda sinal, mas isso atrapalha muito a nossa vida, viu, essa alternada, mas vamos lá. Da mesma forma que acontecia com PA, eu vou agora procurar uma expressão para determinar um termo geral. Vamos ver. Seja a índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice 4 e assim sucessivamente, uma PG de razão Q. Vamos escrever esses termos da seguinte forma. Quem é o índice 2? É a índice 1 vezes Q. Quem é a índice 3? É a índice 2 vezes Q. Só que a índice 2 a gente já sabe que é a índice 1 vezes Q. Repare que aqui eu tenho Q vezes Q. Produto de potências com a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Da mesma forma, eu vou ter outro produto de potências com a mesma base. 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente. Mesmo esquema que aconteceu lá na PA. Só que na PA não multiplicava a razão. Olha que coisa interessante. Ó. Na posição 4, o expoente é 3. Na posição 3, o expoente é 2. Na posição 2, o expoente é 1. Isso quer dizer que o expoente está caindo uma unidade da posição. Portanto, a índice N é a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. PG tem uma característica interessante. É igual a função exponencial. Estoura muito rápido, ou seja, você trabalha com valores muito altos. Já no começo dela, lá no 10º termo, já está começando a ficar inviável trabalhar com PG, tá certo? Vamos ver Com isso, a gente percebe, da mesma forma que acontecia com PA, que para encontrar qualquer termo, eu peguei o primeiro termo e a razão, tá certo? Vamos ver um exemplozinho aqui, alguns exemplos para a gente trabalhar. Determine o 10º termo da PG, 1, 3, 9. Olha, nesse caso, a gente tem primeiro termo 1 e razão 3. Eu quero o 10º, então eu quero o A índice 10. Tá certo? Lembre-se, para poder determinar a razão Q, só precisa fazer a divisão de um termo pelo seu anterior. Pela fórmula do termo geral, temos que A índice 10 é A índice 1 vezes Q elevado a 10 menos 1. 10 menos 1 dá 9. Vamos substituir os valores. A índice 10 é 1 vezes 3 elevado a 9. 3 elevado a 9 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Aí é conta que a gente faz que chega no número 19.683. Repare que estourou muito rápido. Já está um número muito grande para a gente determinar. Tá certo? Mas dá para fazer. E é só ter paciência. Vamos para um exemplo. Numa PG, o quarto termo é igual a 64 e o primeiro termo é igual a 1. Determina a razão da PG. Se o quarto termo é 64, significa que o N é igual a 4. O primeiro termo é 1. Vamos achar a razão pela fórmula do termo geral. A índice 1 vezes Q elevado a 3 é igual a índice 4. Estou já organizando aqui bem bonitinho, tá? Substituindo os valores, 1 vezes Q elevado a 3 é igual a 64. Aí, se Q elevado a 3 é igual a 64, significa que Q é a raiz cúbica de 64. Qual é a raiz cúbica de 64? 4. Portanto, Q é igual a 4. Tá certo? A gente trabalha com função exponencial. Então, você tem que se ligar
para resolver progressão geométrica, você tem que se ligar nas propriedades das potências e naquelas consequências da função exponencial. Lembre-se, qualquer dúvida, o logaritmo te ajuda. Tá certo? Vamos lá. A gente tem duas expressões para soma de termos de um APG. A primeira expressão é a soma dos n termos de um APG. Seja a índice em 1, a índice 2, a índice 3, a índice e assim sucessivamente, um APG de razão Q. Queremos encontrar uma expressão para a soma dos seus n primeiros termos. A gente tem livro que diz soma de uma APG finita. Eu quero a índice 1 mais a índice 2 mais a índice 3 e assim sucessivamente até a índice n. Eu chamei essa expressão de 1. Eu vou multiplicar todo mundo por quê? Por quê, Glauber? Você vai ver daqui a pouquinho. Multiplicando todo mundo por quê? Vai ficar a índice 1 vezes Q, a índice 2 vezes Q, a índice 3 vezes Q e assim sucessivamente. Aí note que quem é a índice 1 vezes Q? É A2. Quem é A2 vezes Q? É A3. Ou seja, note que está acontecendo uma igualdade, né? Daquele de termos. Se acontece uma igualdade, eu posso subtrair. Eu chamei essa expressão de 2 e vou subtrair. Quando eu subtraio 2 menos 1, de um lado da igualdade vai ficar Q que multiplica Sn menos Sn, e do outro lado da igualdade está aí, bonitinho. Olha o que acontece. Esse A índice 2, eu cancelei com esse. Esse rapaz, eu cancelei com esse. E eu fui cancelando essa galera todinha até esse. Sobrou no primeiro termo aqui A índice n vezes Q e aqui menos A índice 1. E do lado esquerdo da igualdade eu botei Sn em evidência. Ficou Q menos 1. Ai. Quem é A índice n? Não é A índice 1 vezes Q elevado a n menos 1? Aí, termo geral aqui, ó. Esta expressão aqui vai dar Q elevado a n. E o Q menos 1 que está multiplicando passa para o outro membro dividindo. Portanto, a soma de termos de uma APG finita é Q elevado a n menos 1 vezes A índice 1 sobre Q menos 1. Só preciso do Q e do primeiro termo. Oh, coisa boa! Vamos ver um exemplo. Calcule a soma dos 10 primeiros termos de APG, 3, 6, 12. Nessa APG, note que eu tenho o primeiro termo 3 e razão 2. Pela fórmula da soma, eu vou direto. Quem é S10? A1, Q elevado a 10 menos 1 sobre Q menos 1. Note que o menos 1 ali não é no expoente, não, é depois. Então, eu tenho que primeiro multiplicar o Q elevado a 10 para depois tirar 1. Se a razão é 2, eu vou ter primeiro termo 3, 2 elevado a 10 menos 1. 2 elevado a 10 é 1024. 1024 menos 1 dá 1023. E no denominador, que eu tenho 2 menos 1, 2 menos 1 é igual a 1. Morreu o denominador. Então, a soma é 3 vezes 1023, que dá 3069. Tá certo? E aqui, uma característica interessante para vocês, que é a soma de termos de um APG com infinito termo, uma soma de termos de um APG infinita. Para a gente fazer isso, a gente precisa de algumas considerações. Vamos lá. Nosso objetivo é calcular a soma dos infinitos termos de um APG, cuja razão Q é alguém entre menos 1 e 1. E a gente exclui o zero, tá? Para não dificultar nossas contas. Para isso, precisamos analisar o que ocorre com a soma dos seus n primeiros termos quando n tende ao infinito. Já que eu estou trabalhando com infinitos, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Olha, suponha a razão 0,5. Quando eu faço 0,5 vezes 0,5, dá 0,25. Quando eu faço 0,25 vezes 0,5, dá 0,125. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. O que é que vai acontecer com esse Q elevado a n quando o n for muito grande? Vai ser zero. Então, substituindo a expressão, a gente consegue organizar e chegar nessa fórmula. A soma de infinitos termos de um APG é A1 sobre 1 menos Q. Tá certo? Aí, toda vez que você estiver fazendo uma questão e você vê uma sequência com infinitos termos, assim pede a soma, você já suspeita dessa fórmula aí. Dessa fórmula aí a gente consegue determinar, inclusive, fração geratriz de dízima periódica, tá certo? Vamos lá, exemplo.
Resolva nos reais a equação x mais x ao quadrado sobre 4, mais x ao cubo sobre 16, mais x a 4 sobre 64, tal, igual a 4/3. Repare que eu tenho uma soma com infinito. Então, já suspeito da fórmula do S infinito. O primeiro termo é x e a razão é x sobre 4. Substituindo esses valores na fórmula, nós temos x sobre 1 menos x sobre 4. Olha, aqui embaixo tem 1, 4 vezes 1, 4. Então, a minha expressão aqui vai ser 4 menos x sobre 4. E em cima 1, igual a 4/3. Eu vou pegar e vou fazer produto dos meios pelos extremos, tá certo? Ficamos com 3 vezes x igual a 4 vezes 4 menos x. 4 cancela com 4. 3x igual a 4 menos x. X que está negativo passa para o outro lado positivo. Fica 3x mais x igual a 4, x igual a 1. Tá certo? E note que x igual a 1 é uma condição, dá certo da minha condição, da minha restrição, porque a minha razão tem que ser algo entre menos 1 e 1. Tá lá, na minha brincadeirinha que eu fiz aqui, no começo, o número de x tinha que ser alguém entre menos 4 e 4. E 1 é esta característica. Vamos resolver agora duas questões de Enem para a gente terminar a nossa aula. Alguns modelos de rádios automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. E o tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior. Tá certo? A cada digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na 4ª tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa. Nos casos da digitação incorreta, ele iniciou a nova tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. Qual foi o tempo total em segundo gasto para essa pessoa para ativar o rádio? Tá ali as opções. Vamos resolver. Dados da questão. A pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código, o tempo de espera duplica e a pessoa demora 30 segundos para digitar o código cada tentativa. Então, na primeira tentativa, ele digitou 30 segundos, errou, esperou 60. Na segunda tentativa, ele digitou 30 segundos, errou, esperou 120. Na terceira tentativa, ele digitou 30 segundos, errou, esperou 240. Na quarta tentativa, ele digitou 30 segundos, acertou. Quanto foi que ele terminou? É só fazer 30, 60, mais 30, mais 120, mais 30, mais 240, mais 30, mais... e assim dá 540 segundos. Poxa, Glauco, por que tu não usou a fórmula aí? Para lembrar para vocês que muitas das vezes, se você usar a lógica, você resolve as coisas mais fáceis. Tá certo? Você ia ter aí o primeiro termo 60, a razão 2, e você ia encontrar o terceiro termo, que é 240. Tá certo? Usar a fórmula do termo geral aí, para mim, é desnecessário. Mas se você quiser, você faz. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Essa daqui já é mais interessante. É uma questão lá da UFPB, lá da minha terra. Ela diz o seguinte. Um estudo feito a partir do ano de 1992 mostrou que uma indústria produziu 74.400 unidades de um determinado produto no período de janeiro de 92 a dezembro de 96. Isto é, num período de 5 anos, e que sua produção dobra a cada ano. Com base nesse estudo, pode-se afirmar que a produção anual dessa indústria seria superior a 76.800 unidades a partir do ano de... Olha, vamos lá. Eu vou contar no primeiro ano, 92, no segundo ano, 93, no terceiro ano, 94, no quarto ano, 95, no quinto ano, 96. Então, passaram 5 anos. E dobrando em cada um deles. Vamos pegar os dados da questão. Tá certo? A soma desses 5 termos vai dar 74.400. Se eu tenho a soma, eu posso usar a fórmula da soma dos termos de um APG. E como a produção dobra, significa que a razão é 2. Tá certo? Vamos achar o primeiro termo? Vamos achar qual foi a produção no ano de 1992? O primeiro termo, pela fórmula da soma, fica... Olha, usei a fórmula do S5. Q elevado a 5 menos 1 sobre Q menos 1. E
multiplicado pelo primeiro termo. Eu sei que essa soma é 74.400. 2 elevado à quinta, 32, menos 1, 31. E o denominador, 2 menos 1, 1. Note que 31 que está multiplicando, eu passei para o outro membro da igualdade, dividindo. 74.400 dividido por 31 dá 2.400. Portanto, o primeiro termo é 2.400 e a produção dobra a cada ano. Eu poderia sair fazendo essa conta dobrando, tá? Mas vamos determinar a posição N. Usando o termo geral, 76.800 é igual a 2.400 vezes 2 elevado a N menos 1. Repara aí todo o esquemazinho. Cheguei aqui numa equação exponencial. Se a base é igual, significa que eu posso trabalhar com os expoentes. N menos 1 igual a 5, N igual a 6. Portanto, a alternativa correta é B. Vou mostrar como é que eu faria essa questão aqui rapidinho. Só para brincar. Primeiro, uma outra forma de fazer. A posição não dobra a cada tempo, a cada ano, né? 92x, 93 2x, 94 4x, 95 8x, 96 16x. Isso aqui é 74.400. Com isso, 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 8, 15, mais 16, 31. Eu já chegaria direto nessa expressão. Se é 2.400, dobre. 2.400. Quem é o próximo? 4.800. Quem é o próximo? E assim você chegaria no número 76.800 no sexto termo, tá certo? Com isso a gente encerra essa nossa parte de sequências e progressões. Saúde e sucesso para todos e até a próxima, pessoal.